boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Com muito prazer, nós estamos chegando nesta noite, ao vivo, aqui no programa Além da Notícia, com mais um tema importante. E nesta semana a gente tem um motivo muito especial para abordar esse tema que aqui vamos apresentar. Crise humanitária global, crise humanitária no mundo. E dentro dos aspectos dessa crise humanitária, nós queremos focar hoje na questão dos refugiados no mundo. Para tratar deste tema, nós temos aqui convidados também, e a introdução que faço já é a seguinte. Crise humanitária é uma situação de emergência em que a vida de um grande número de pessoas se encontra ameaçada e na qual recursos extraordinários de ajuda humanitária são necessários para evitar uma catástrofe ou, pelo menos, limitar suas consequências. A ONU alertou nesta semana que o planeta está enfrentando sua pior crise humanitária desde que o planeta, ou melhor, sua pior crise humanitária desde o seu surgimento 75 anos atrás, surgimento da ONU. Segundo as Nações Unidas, 20 milhões de pessoas enfrentam níveis devastadores de insegurança alimentar e muito mais pessoas sofrerão e morrerão por causa de doenças. Sudão do Sul, Somália, Iêmen e Nigéria possivelmente enfrentarão crises de fome. Une-se a isto o drama dos migrantes e refugiados no mundo, e este será o foco principal do nosso programa. Dados recentes revelam que são 65 milhões e 600 mil pessoas que foram obrigadas a deixar seus lares, fugindo de guerras, conflitos internos, perseguições políticas e violações de direitos humanos. Para tratar desta questão, nós temos aqui a irmã Rosita Milesi, que é diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, também da Pastoral da Mobilidade Humana da CNBB, e uma religiosa da Congregação Scalabriniana. Irmã, boa noite, bem-vinda. Boa noite, prazer grande estar aqui. Que bom tê-la de volta. Pois é, já estivemos aqui em outras oportunidades, né, tratando exatamente desse tema das migrações, e para nós é sempre uma satisfação termos essa oportunidade. O tema, como você introduziu, ele é muito preocupante no mundo, ele nos faz um apelo sério à solidariedade, à acolhida, enfim, a toda uma demanda que há em torno disso, mas podermos tratar desse tema aqui na Semana do Migrante e logo após o Dia Mundial do Refugiado, que celebramos agora no dia 20 de junho, é uma oportunidade para a gente partilhar com os ouvintes, com os seguidores da TV Canção Nova, esse tema, enfim, que nos preocupa muito e para o qual também tanta gente já está engajada, está dedicando muito tempo da sua vida, está dedicando o cuidado, o carinho. Então, eu acho que o estímulo que queremos passar às pessoas está justamente voltado para este foco de olhar a situação e as dificuldades que vivem essas pessoas em decorrência da questão da crise humanitária que você fez menção na entrada. E é um tema que toca tantos corações e, lamentavelmente, outros ainda não foram tocados. Eu quero cumprimentar também nessa noite o irmão Davidson Braga, membro do Serviço Jesuíta Migrante. Irmão Davidson, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela acolhida, é um prazer estar aqui, uma alegria poder compartilhar, né, com o pessoal algumas ideias do que a gente tem trabalhado, acompanhado a situação dos migrantes, dos refugiados, né, que vem sofrendo pelo caminho, mas também aprendendo, né, fazendo suas conquistas, as suas superações, são histórias bonitas. Espero que nessa noite a gente consiga olhar, né, com esse olhar de esperança para as pessoas que vão vencendo as crises humanitárias. E felizmente a igreja talvez seja uma das vozes mais ativas hoje no mundo em defesa do migrante, do refugiado, sobretudo nesta crise que estamos acompanhando no mundo, essa crise humanitária e esta explosão que houve com a guerra na Síria, com as questões do Oriente, os dramas humanitários da África. A igreja tornou-se uma das principais, não é única, mas é uma das principais vozes. Por quê, irmão? A igreja sempre acompanhou as dificuldades da humanidade, né? Cristo faz esse convite, que a gente esteja mais próximo daqueles que mais sofrem, né? Dos mais excluídos. E nas crises humanitárias, essas pessoas elas vão sendo excluídas e elas vão sofrendo. E a gente vai, enquanto igreja, olhando para essa demanda que surge dessas pessoas
e aí vamos atualizando, né, o nosso trabalho enquanto igreja, enquanto congregações religiosas, leigos, presbíteros que vão acompanhando as pessoas em suas necessidades. É um apelo para toda a sociedade e pela mensagem que o Cristo nos traz, é um apelo que nos toca profundamente. Irmã Rosita, e o Papa, inclusive, tem sido uma voz incômoda, sobretudo para autoridades mundiais, para chefes de Estado, presidentes, líderes políticos em grandes nações. Incomoda no sentido de que há hoje, em várias partes do mundo, líderes que têm este pensamento, esta mesma visão que a Igreja tem em defesa do refugiado, mas há outros que se levantam dizendo não, querendo fechar as portas de suas nações. Aí também a Igreja, através de sua voz maior, que é do Papa Francisco, mantém-se de pé e firme nesta posição. Não deve mudar mesmo, né? A presença do Papa Francisco nessa época do mundo, da situação que vivemos, porque, de fato, ele tem sido uma voz incansável, uma voz firme, uma voz que olha para o mundo, sente o drama, vai nas regiões. Nós temos o exemplo dele praticamente em todas as circunstâncias, se desloca para as regiões mais dramáticas, chama os refugiados, se encontra com os refugiados, fala sobre as migrações. Ele tem sido assim incansável realmente nessa questão, particularmente nessa questão voltada aos migrantes, aos refugiados. E, inclusive, convivendo com refugiados, visitando comunidades. Trazendo refugiados para dentro do Vaticano, dando lar, arranjando emprego para eles. Exato, E também falando ao mundo sem nenhuma restrição em função de qualquer razão que fosse, colocando o ser humano exatamente em primeiro lugar, e esse ser humano sofredor, que é a questão dos refugiados e dos migrantes. E, inclusive, atacando claramente essas tendências atuais de alguns países de fechar as portas, de criar dificuldades e, sobretudo, também a continuidade das questões que geram os refugiados. Tentar superar as próprias questões, não apenas apelar aos países para que os acolham, mas atacar também as razões. A guerra na Síria é um exemplo claro. Há quantos anos se estende? É o país que mais refugiados, de onde o maior número de refugiados no mundo de hoje são os sírios, e os países não se entendem, não resolvem essas questões. Além dos conflitos antigos, é o que sempre diz também o atual secretário-geral da ONU, quando ele estava também na presidência do Acnur, além dos conflitos antigos, surgem novos e não se resolvem os antigos. Então, o Papa tem sido uma voz incansável. Inclusive, é muito significativo o fato de que, nesta reestruturação que ele promoveu no Vaticano, reunindo vários pontifícios conselhos e criando o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, neste dicastério, a área dedicada aos migrantes, aos refugiados, ele mesmo se colocou como o responsável da área. Quer dizer, é algo muito impressionante. O Papa, com toda a grande responsabilidade que tem, mas ele olha para um grupo específico, que é o dos refugiados e dos migrantes no mundo, e ele se oferece e se coloca como o responsável direto. Então, é realmente um exemplo claro, não só de alertar o mundo, como de estar a serviço, ele pessoalmente, desta população. Bom, eu vou pedir à nossa produção que prepare também um VT, que é do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, sim, falando sobre essa crise de refugiados. Mas antes eu quero trazer aqui dados sobre o que a senhora acaba de nos mencionar. Eu fico questionado como pode uma nação ser responsável, ou um dirigente de nação ser responsável por grande parte dessa crise que nós temos hoje no mundo, que é a questão da Síria. Mas os dados são o seguinte: a Síria é a maior responsável pelo crescimento neste atual fluxo de refugiados. Desde 2011, o país enfrenta uma sangrenta guerra civil
que parece longe de terminar. Estima-se que o conflito no país, governado pelo ditador Bashar al-Assad, já matou 250 mil pessoas e já provocou o deslocamento de outras 5 milhões e 500 mil pessoas. Um quinto da população da Síria já deixou o país. É este um quinto da população da Síria que engrossa essas fileiras de refugiados no mundo. Depois dos sírios, os maiores grupos de imigrantes por nacionalidade são afegãos, 2,5 milhões, sudaneses, 1.400.000 e somalis, 1 milhão. São países envolvidos em conflitos internos que provocam fuga em massa de sua população. Antes da gente comentar sobre isso, irmão, vou convidá-los aqui para que a gente assista agora um pronunciamento curtíssimo do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, sobre este Dia Mundial do Refugiado e essa questão atual. What is it like to flee war, disasters or persecution? To leave everything behind. More people than ever in our lifetimes are living this nightmare. And their stories are heartbreaking. Hardship, separation, death. I've met so many who have lost so much, but they never lose their dreams for their children or their desire to better our world. They ask for little in return, only our support in their time of greatest need, and our solidarity. And it is so inspiring to see countries with the least often doing the most for refugees. On World Refugee Day, we reflect on the courage of those who have fled and the compassion of those who welcome them. Let us resolve to re-establish the integrity of the international refugee protection regime. And let us work to give everyone the chance to build a better future together. Bom, fiquem à vontade para comentar algo sobre o que acabamos de escutar. Eu gostaria de sublinhar a questão das crianças. No total, pelos dados revelados, em torno de 75 mil crianças no ano passado pediram refúgio. Crianças desacompanhadas, não a totalidade das crianças. Para ver o drama exatamente desses deslocamentos que geram separação de famílias, geram pais e mães que fogem por um lado por outro ou que são deslocados e depois as crianças acabam se deslocando por conta própria ou desacompanhadas. E esse é um grande drama, é uma grande preocupação. E aproveito também para recordar que justamente a mensagem do Papa em 2017, pelo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, foi sobre as crianças. E o título que ele deu era Crianças Migrantes, Indefesas e Sem Voz. Então, por quê? Porque elas, de fato, dependem das iniciativas dos adultos. Então, eu acho que o tema das crianças é muito elevado. Grande parte dos refugiados do mundo é formado por mulheres e crianças. Então, que este seja um ponto que nos apela também, como igreja, como sociedade civil, como instituições, que tenhamos esse olhar e o coração muito aberto para a realidade das crianças refugiadas, migrantes, sobretudo aquelas que sofrem mais por estarem separadas dos seus pais. A senhora nos trouxe um aspecto aqui muito doloroso, mas é pior ainda a situação. Eu vou acrescentar números agora atuais. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, um relatório chamado Desenraizados, do ano passado e apresentado agora, este ano, existem no mundo 28 milhões de meninos e meninas com menos de 18 anos de idade que fugiram de seus lares por questões de violência ou insegurança. Aqui a gente já entende tudo isso, né, irmão? Violência ou que é insegurança? Não saber o que vai acontecer daqui a pouco. É o medo, alguma coisa que está acontecendo de não normal naquele lugar, naquele ambiente onde vivem. Diante do desconhecido, nós temos duas possibilidades, né? Quando a gente se depara com situações graves, né, de violência, de tudo, a gente pode entrar numa situação de insegurança, de desespero, de medo, né, e de imobilidade. Porém, é possível também entrar numa situação de esperança, de solidariedade, né, de colaboração, que foi algo que me chamou muita atenção no vídeo que a gente viu há pouco, na mensagem que o Guterres traz, porque as imagens eram muito bonitas, o que a gente acabou de ver. Eram crianças sorrindo, que tinham um olhar de esperança, no meio da notícia que a gente está vendo. Caos, não é? Né? Do caos. E é interessante que nesse programa, que tem esse título, né, Além da Notícia, a gente possa olhar para isso, né? Nessa imagem que a gente vê que é notícia, que os números são alarmantes, que a situação é verdadeiramente preocupante, né?
São números grandes e são histórias muito dolorosas. Não, grande. De 65 milhões e 600 mil refugiados no mundo, 28 milhões crianças menores ali de 18 anos. Exato. E nesse cenário, eu acho que todos nós somos convidados a olhar com essa esperança, com essa imagem que o vídeo traz, porque é impressionante ver como que as situações limítrofes do ser humano, essas crises humanitárias, elas acabam revelando também o nosso lado mais humano mesmo, mais fraterno, mais solidário, né? Em que as pessoas apoiam umas às outras. As histórias que a gente vai ouvindo e conhecendo. Sim, e eu gostaria de chamar a atenção já de todos nós, de você de casa também. Nós vamos agora para o intervalo, mas antes quero só deixar já uma reflexão que vai nos abrir o próximo bloco. A origem dessas pessoas hoje que passam por esta necessidade é sobretudo de países de religião muçulmana. E parece que isso se torna, para as pessoas, para o mundo ocidental, para nós, um obstáculo muito grande a ser aceito. O fato de serem muçulmanas. Daqui a pouco, eu gostaria de voltar daqui a pouco refletindo sobre isto, porque parece que aí está uma barreira que precisa ser rompida. Nós vamos ao intervalo e em 3 minutinhos a gente retorna e você continua aí agora participando do programa, mandando mensagem pelo nosso número de WhatsApp. A gente vai responder também as questões que você for formulando aí. Até já.